importante que as duas secretarias estejam para nos escutar. Mas é importante que a gente compreenda onde está o comando de decisão. Não é? Porque senão a gente foca onde não é o comando de decisão. E acho que os nossos encaminhamentos precisam ser relacionados ao comando de decisão. Né? Então, assim, Tarcísio, Mariana, que estão aqui, é muito importante a presença. Porque também a ausência de qualquer equipe, né, da CEPLAG ou da Secretaria de Educação, é por si só um desrespeito. As pessoas, a própria comissão, que se esforça muito. Né? Vocês podem observar que a gente tem audiências semanais, né? Às vezes mais de uma, né, por semana, que é esse esforço do trabalho em defesa da educação. É muito importante a presença de vocês. Mas isso que a Cristina trouxe é um eixo importantíssimo para todos nós. Termos a centralidade sobre quem dá o comando, porque os nossos encaminhamentos precisam estar direcionados nessa perspectiva. Então, eu agradeço, que eu já antecipo um pouquinho como é que eu estou pensando em fazer os encaminhamentos ao final aqui, depois de ouvir todo mundo. Tem muita gente para ser ouvido. E acho que também, Cristina, vou aproveitar a oportunidade também. Eu acho que também um outro aspecto que você traz que eu acho que é um recado, uma lição para as novas gerações que estão entrando na educação. Eu conversava sobre isso numa audiência que eu fiz sobre o concurso do município de Ibirité, porque eu fiz 2 audiências a respeito. Caminhou, né? A gente conseguiu caminhar algumas coisas. E parabenizar o Sindiúti Ibirité por toda a luta, o Sind Saúde também, lá por toda a luta. Mas a audiência ela tinha uma frustração pela ausência de uma resposta. Né? E aí, a nossa ansiedade, né, sempre está nos exigindo cada vez mais respostas mais imediatas. Então, se eu fiz aquela paralisação, no dia seguinte não vem o resultado, não vou mais parar, não. Às vezes eu faço uma greve. No dia seguinte, no mês seguinte, não vem um resultado imediato, nunca mais faço. Quantas vezes você escutou isso, Dalina? Nunca mais faço. Na luta de classes, pessoal, todas as nossas conquistas, aliás, toda a nossa mudança de realidade vem de uma luta que é coletiva, com sindicato. Sem sindicato também a gente não progride na vida, não. Com sindicato, e são lutas de longa duração, enquanto nós estivermos numa sociedade desigual e de luta de classe. Porque a gente está competindo, o que eu acabei de comentar, né? Fundação Lema nos cercando, porque grupos empresariais disputam a educação. Eu ainda vou fazer uma audiência sobre os contratos que a Secretaria de Estado da Educação tem feito com grupos empresariais externos. Né? Todos os grupos empresariais disputam a educação. Então, se nós não disputarmos a educação, nós vamos sendo esquecidos, invisibilizados. E aí, nessa invisibilidade, nesse esquecimento, a gente vai morrendo, sem ver direitos. E as novas gerações que vêm nessa angústia e nessa ansiedade de respostas, que eu também acho que precisam ser imediatas. Mas nós precisamos compreender que nós estamos numa sociedade que é desigual, né, Efigênia? Mas sem a luta. Vou citar um exemplo, a greve de 2022, Bela, a greve de 2022, que foi uma luta que foi feito tudo no Estado, tudo, até derrubar um veto do governador, o que é inédito, foi feito. Mas a gente teve um resultado prático daquela luta que a gente não conseguiu enxergar como uma conquista gigantesca. Não fosse a greve de 2022, o ensino fundamental hoje estava todo no mãos dadas. Aquela greve parou mãos dadas e nos deu fôlego para, em 2024, 2025, a gente conseguiu uma decisão externa do TCE que parou mãos dadas. Aquela greve parou o SOMAR. Se aquele movimento não tivesse sido feito, gente, a gente estava num esquema de privatização das escolas estaduais que a gente não tem dimensão de qual seria o nosso futuro. Né? E aí nos deu fôlego. Agora, no caso 24, conseguimos que um órgão externo, foi o TCE, no seu poder de fiscalização, fizesse uma suspensão. Mas aquela greve, estou pegando aquela greve de 2022, ela juntou muita coisa importante. Né? Mas nós queríamos os 33% no salário. E continuamos querendo, e continuamos lutando. Né? E o governador fez tudo para impedir que isso acontecesse. Então, também nós precisamos entender, né, aqueles que lutam contra e aqueles que se omitem. E aqueles que não nos defendem. Logo quando eu comecei aqui na Assembleia, eu fui numa audiência que tinha um comando da Polícia Militar. Então, a minha observação serve para aquele momento, está bem? Naquele recorte. E eu dizia, olha, comandante, minha fala foi mais ou menos assim. Eu chego até inveja da categoria da segurança. Porque o comandante que estava à época, né, com quem estava na audiência, você está aqui falando que você está defendendo o direito dos seus. A gente sempre está lutando com uma secretaria que é contra a gente.
Pode vender a UENG? Pode. Os interesses do Estado, etc, etc. Teve essa batina do presidente da FUCAM aqui. Presidente da Fundação Caio Martins. O senhor concorda com a venda dos imóveis? Concordo. Se é para o bem do Estado, a gente tem que fazer a nossa cota de sacrifício. Foi mais ou menos isso que foi falado. Ô, gente, mas se você tem quem age o gestor, não defende o lugar que ele está, nós estamos muito sozinhos mesmo, né? E eu dizia na sabatina ao presidente do Conselho Estadual de Educação e outros que estavam sendo sabatinados. Então, assim, olha, gente, nosso problema hoje é a omissão de muita gente que tinha o dever de agir e não age. E não age. Das coisas simples às questões mais complexas. E aí a educação vai ficando sempre sozinha. Né? Então, essa falta de gestões que defendam a educação. Né? Faz falta mesmo. Mas vamos persistir. As nossas lutas, a ausência de luta, a gente nos coloca em situações muito piores. Né? Então, me inspirei por você, né? Nem era meu direito de falar agora, né? Nem era meu direito de falar. Era da Elaine que está ali em pé aguardando um tempão. Mas a gente precisa sempre trazer a memória para as novas gerações. Não vai resolver amanhã. Não vai. Tem muita gente disputando, tem muito grupo econômico disputando o nosso orçamento. E cada vez mais esses grupos entraram na educação básica. Com contratos, fazendo planejamentos que nós sabemos fazer. Não precisa contratar grupo privado externo. As professoras sabem, as especialistas sabem. Eu conversava com um diretor de escola que me dizia, não sei se todo mundo tem conhecimento, eu vou estudar mais. Cada vez que eu visito uma escola, eu volto com mais uma coisa para estudar. A contratação de um grupo econômico para fiscalizar a escola e estabelecer metas de aprovação. A gente precisa... hoje isso tem na rede estadual. E não é piloto, não. A gente precisa disso? Não. Contratar uma empresa que vai monitorar a escola, vai estabelecer metas, que, independente da condição de aprendizagem, aquele aluno, aquela escola tem que cumprir metas de aprovação. Porque eu não estou preocupado com a aprendizagem, eu estou preocupado com o resultado. Hoje, a rede estadual de Minas Gerais é assim, viu? E nós precisamos começar a falar mais sobre isso, porque quando a gente não fala, resultados, às vezes, insatisfatórios, quando existem, são debitados na conta da professora. Os resultados satisfatórios é o governo que é bom, ou resultados satisfatórios são manipulados por metas que precisam ser alcançadas. Não tem a ideia de que não é possível alcançar essa meta. É obrigatório. E a meta vai sempre subindo, conforme um professor ia me explicando. Então, é uma meta infinita. Não é? O novo secretário, quando assumiu, disse o quê? Meu foco é na aprendizagem? Não. Falou isso. Mas antes não era, não? Dos 7 anos do governo, nós vamos cuidar da aprendizagem? É agora? Claro que quem é da educação não diria, não faria uma fala desrespeitosa como essa. Porque é dizer que o foco não foi. E agora precisa ser. Né? Então, precisa reorganizar, porque é um foco que não tinha antes. Olha que desrespeitoso, inclusive com os gestores, né? Não só com a categoria, mas com os gestores também. Nos foi apresentado, e acho que na audiência anterior, também de novembro, qual é o impacto financeiro para o Estado do pagamento desse retroativo. 155 milhões? O que é isso para o Estado? O que é isso para o Estado? Comparativamente, por exemplo, Maria José, com o que ele fez de incentivo fiscal para as empresas, né, que alugam veículos, e outras também. O que significa 155 milhões nisso tudo? O que significa 155 milhões nas dezenas de contratos assinados com empresas para fazer o nosso trabalho? Então, assim, a gente tem sido muito, as professoras têm sido muito humilhadas por esse governo, sabe? Todas as vezes que a gente vem aqui, a maioria delas, embora, né, a deputada sempre tente as pautas positivas, mas a maioria das vezes, quando a gente vem aqui com uma demanda, com uma reivindicação, que já foi feita pelo sindicato, que todo mundo do governo já está careca de saber o que é, que a deputada já fez cobrança lá no plenário, nas falas dela, a gente é humilhado. Então, agora nós vamos falar dos aposentados. Assim, aí você tem que se humilhar para conseguir a sua pasta, para iniciar o processo de contagem de tempo para a aposentadoria. Você tem que se humilhar para conseguir a CTC no outro ente. Aí você tem que se humilhar para o afastamento preliminar. Depois você precisa se humilhar de novo para a publicação do ato jurídico perfeito da aposentadoria. Quer dizer, e aí, assim, não é porque o Zema não sabe o que está fazendo, não.
ou não é porque ninguém contou para o governo. E eu acho que tem que falar governador mesmo, porque secretário não é eleito, né? Secretário de pasta não é eleito. Então, vamos falar de quem foi eleito. É projeto, pessoal. É projeto, e é um projeto de violência de gênero. É de classe social e de categoria profissional. E aí ele comunica o de gênero com o de categoria, né? Porque, primeiro, para nós, antes da discussão, porque nós estamos na educação, 80% da categoria é mulher, sabe? É de gênero. Então, assim, às vezes, eu tenho, às vezes, e por isso eu acho importante a gente focar em quem é o gestor. Quem é o gestor? Secretário é troca. É quem é o gestor. Porque a gente está cansado de ser humilhado. Ser humilhada como professora, sabe? De a pessoa dizer que está com um problema e assim, às vezes, fico até constrangida de fazer determinadas falas, e por isso eu acho importante que a gente identifique o projeto, que a gente identifique qual é o projeto. Porque as pessoas que vêm representando o governo, às vezes, na maioria das vezes, são servidores de carreira. Mas a gente precisa identificar o projeto. Está todo mundo bravo, nervoso, discutindo sobre lá o vídeo que o influenciador do YouTube fez, denunciando sexualização de criança. Eu acho que foi aprovada a legislação de madrugada, né? Ainda não tive tempo, mas eu acho que foi aprovada, né? O projeto representado, que nos humilha todo dia, é o projeto que é contra a regulação de redes. É o mesmo projeto que vota tudo contra servidor público na Câmara dos Deputados. E aqui também, né? É o mesmo projeto que diz que não quer, que defende quem comete feminicídio. É o mesmo projeto que quer acabar com o meio ambiente. É o mesmo projeto que liberou geral para as mineradoras. É o mesmo projeto. Aí eu vou roubar aqui uma fala. Roubar não, né? Eu vou usar. Vou me reportar. Eu gosto muito dele. É um estudioso. O Gessé de Souza. Sabe? E ele fala que... e aí a Bia falou de luta de classes, né? Que a classe dominante brasileira, ela nasceu para nos roubar. Desde que ela nasceu. Porque ela foi fundada em 300 anos de escravidão. Fecha parêntese para o Gessé de Souza. Então, nós temos que nominar. É o projeto, que é o mesmo projeto do Bolsonaro, que é o mesmo projeto de quem vendeu a Sabesp em 5 minutos e ficou lá fazendo assim lá na Bolsa de Valores, martelando, e que agora está passando aperto porque não tem luz em São Paulo. É o mesmo projeto que quer vender a Semig e a Copasa daqui. É o mesmo projeto que colocou à disposição para o Propag, que foi luta nossa, os prédios da educação da UENG. Eu teria vergonha, sabe, daquele secretário que já foi, de ter admitido que foi a própria Secretaria de Educação que sugeriu os imóveis que poderiam ser vendidos. Então, foi a própria Secretaria de Educação que sugeriu os imóveis da UENG, que sugeriu o prédio do Estadual Central. Meu Deus, o que é isso? É a Secretaria, não é da Deseducação, é Secretaria... então, assim... então, eu queria dizer que nós estamos cansadas de humilhação, sabe? O retroativo é devido. É devido. Se não ia pagar para todo mundo, que não anunciasse. Porque, como nós vivemos no país que mais usa rede social no mundo, né? Apesar da gente criticar muito que o diário oficial do município, do estado é o Minas Gerais, né? Mas a lacração na rede social precisa sair. E a humilhação, para nós, é maior, porque nós somos maiores, porque a nossa categoria é gigante, mas eles fazem processos de humilhação com todos os setores do funcionalismo público estadual. Todos. Todos, em todas as medidas. Então, eu queria aguardar aqui, porque, em muitos momentos, nós precisamos que o mandato da deputada atue, né, sempre atua no âmbito aqui do Poder Legislativo para nos socorrer em relação a quando a gente está gritando e não consegue ser ouvido. Porque é isso. Então, eu queria agradecer e dizer que chega de humilhação, sabe? Assim, é muito vergonhoso a gente vir aqui durante 7 anos, sabe?
para ser aprofundado no nível de humilhação que a gente passa como categoria profissional nesse Estado. Por isso que o Estado de Minas Gerais é o mais precarizado do país. E os dados não são do tiozão do Zap, não. Os dados são do MEC. Os dados não são do tio do Zap. É do MEC. É o Estado que mais precarizado, quer dizer, que tem mais contratados no país, e é o Estado que paga o pior salário do país. É o Estado que paga o pior salário do país. E se não fôssemos nós, talvez já seria o Estado com o maior número de escolas, nós, todos, cívico-militares, municipalizadas, entregues para a iniciativa privada. Por isso que, mesmo com todo o processo de humilhação ao qual nós somos submetidos por esse governo, o Sindiúti continua existindo. E precisa continuar existindo. Nós já passamos por muitos, né, gente? Mas ninguém imaginaria, para terminar minha fala, que eu já falei muito, que nós diríamos que teve um governador que conseguiu ser pior do que o Aécio. A gente nunca imaginou que a gente diria isso. E eu vou dar minha mão à palmatória aqui, que a gente nunca imaginou, né, para as aposentadas mais antigas aí que estavam na ativa na época do Aécio, que a gente nunca imaginou que teria algo pior em Minas Gerais do que o choque de gestão. Isso foi até a gente conhecer o governo eficiente. Tem uma situação, Tarcísio, é para você saber também, Mariana também. Eu vou em escola, porque a educação é o meu lugar, né? E a gente não pode discutir ou defender a educação se você não estiver na escola de alguma forma. Eu não estou na regência, né? Estou aqui como deputada, mas eu vou com frequência às escolas. E aí, os colegas estavam me contando que, não sei se foi educação ou a CEPLAG, mas burocratizou tanto a entrega de um atestado médico que as pessoas estão optando por trabalhar doentes. Porque o atestado médico você tem que enviar pelo correio. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro, pessoal. Tem coisas que nos parecem tão óbvias. Nós, talvez aqui, ou algum de nós, não teria dificuldade. Gente, presta atenção no que a deputada está falando, que é importantíssimo essa chamada em relação à documentação na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Acompanhe comigo. Não trabalham doentes. Porque a tecnologia deveria ter sido para nos favorecer. Mas hoje, desculpa eu estar lembrando disso, ao falar da Delvanice, de novo, mas quantas vezes situações em que uma ida ao médico preventivamente pode nos ajudar? E quantos não estão indo porque não tem dinheiro para postar o atestado médico? E aí vai doente trabalhar. Eu ouvi isso de dentro de escola. Ou não vão por causa dos problemas lá do INSS, daquela questão do repasse, do E-Social também, deputada. A escola. As pessoas, quando a gente vai sem tapete vermelho, né, e sem a lacração do Instagram, as pessoas conversam com a gente. De dentro da escola. As pessoas estão optando por ser um mecanismo oneroso para ela, individualmente. Ela está indo trabalhar doente. E aí, se não tem o atestado, também não vão ao médico. Né? E alguém estava lembrando ali das cotas do IPSENG, porque nós avisamos que aumentar a contribuição do IPSENG não ia resultar na melhoria que estava sendo prometida. Nós vamos debater isso numa audiência, eu propus lá na Comissão de Administração Pública, assim que a gente conseguir articular, mais de 700 milhões, não foi esse ano, de acréscimo na receita do IPSENG? 750 milhões. Dos 750 milhões, mais de 500 milhões estão saindo do salário das pessoas, que estão trabalhando doentes, porque não tem dinheiro para cumprir a burocracia. Estou falando de um dia. Ou são 2 dias, né? Atestados curtíssimos. Às vezes é 30, 40 reais para postar. Se eu trabalho, moro em distrito. Então, assim, a gente não entende. Quando você estabelece regras tão burocráticas, a gente demonstra um desconhecimento da vida e da realidade. Então, é isso mesmo, 30, 40 reais para você postar um atestado médico para encaminhar para lá, viu? Doente. Deputada comentando a Cristina sobre essa situação dizendo que ela tem recebido relatos de que mesmo quando posta, há uma negativa de recebimento por parte da CEPLAG e a pessoa ainda perde o dia. Nossa, né? Ixi, acho que nós vamos ter que fazer uma audiência sobre isso. Faz audiência, deputada, faz audiência, está precisando mesmo. As pessoas postaram durante a pandemia e agora eles querem os originais. Um absurdo. De 2020. É 2021. Então, olha... Isso. Aposentar por isso. E dá uma ideia, quando você faz um processo tão burocrático, você dá uma ideia de que, em geral, a categoria tem má fé, né?
Todo mundo pega atestado sem precisar, então a gente precisa burocratizar para... Lembrando que eles acabaram de exigir o atestado médico do segundo semestre de 2023, se não me falha a memória, para postar quem marcou perícia médica documental. Nesse momento, gente, a deputada Beatriz Cerqueira, ela está falando sobre algo importante, que é o prejuízo em relação aos servidores públicos, servidores da educação, que, em geral, do Poder Executivo recebem um vencimento menor em relação às outras categorias, e que estão tendo aí a obrigação de postar documentos, atestado médico, depois de anos que afastou, porque marcaram perícia médica documental, lá nos Correios. Então você encaminha para o seu DAG, para a sua Superintendência Regional de Ensino, né? Nós temos os endereços em várias regiões de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte fica lá na Rua da Bahia, e as pessoas estão postando e gastando realmente de 35 a 40 reais. Você não vai colocar de qualquer jeito, você vai colocar no AR, você vai colocar no SEDEX. Então, pessoal, é uma coisa grave. Isso aí você tem que provar que você fez a solicitação lá atrás, colocar o número de protocolo dentro da carta, colocar o atestado médico original, gente. Pensem bem, você está abrindo mão de um documento que é seu, que lhe pertence. Um atestado médico original. Quer dizer, não quer nem a cópia. E aí, você manda para lá e gasta uma fortuna. Vamos ver eles falando aí. Registro com os cartazes ao final da audiência, tá bem? Vamos passar para o Tarcísio agora, então. Tarcísio, obrigado pela presença. Com você a palavra. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa aqui em nome da deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Saúde, de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou começar aqui pelo esclarecimento, pela colocação da Elaine. Tá? O ato de aposentadoria pela Constituição Estadual... O ato de aposentadoria pela Constituição Estadual é um ato do governador, que delega a competência ao superintendente de planejamento. Então, todos os processos da administração direta do Estado, eles são feitos pela CEPLAG. Okay? E eu gostaria só de deixar claro aqui, quando eu retornei para a educação em 2011, nós tínhamos mais ou menos 32 mil afastamentos preliminares sem publicação de aposentadoria. Hoje eu tenho em torno de 7.800 afastamentos preliminares para publicar, para montar o processo. E nesse inteirinho de 2011 até hoje, eu publiquei mais de 68 mil aposentadorias. Então foi uma das preocupações quando eu voltei para a educação, exatamente de nós fazermos um mutirão, e na época foi implantado o SISAP, que é o Sistema de Pagamento do Estado, mas ele não estava devidamente alimentado para dar um fluxo melhor aos processos de aposentadoria. Nós hoje, exatamente o que foi colocado aqui, que é a emissão da CTC. Tá? Hoje nós já estamos priorizando essa alimentação do SISAP. Praticamente nós temos alguns casos anteriores a 2003 que ainda não estão com o tempo atualizado no SISAP. Ok? Então, Elaine, você vai me desculpar, mas o seu processo está aí, nós estamos tentando dar a maior fluidez possível. Tá? Pode. Vou fazer uma pergunta, que acho que é até de esclarecimento geral para as pessoas. Em média, qual é o tempo de demora? É uma pergunta difícil de responder para a senhora. Eu só faço perguntas difíceis. Não, porque eu tenho diversos casos. Eu tenho processo de aposentadoria. Em média, se tiver tudo ok, tudo certinho. Em média, nós estamos gastando hoje em torno de uns 4 a 5 meses. Tá? Hoje. Eu peguei aposentadoria de afastamento com 20 anos atrás. Aí, dali, na época, era superintendente da Metropolitana A, ela sabe do que... Você não falou isso. Falou que não ia deixar, e agora eu sei que não vai deixar mentir. Tá? Eu peguei processo de aposentadoria de 20, 25 anos. Ou seja, o dobro do que o servidor trabalhou, ele estava esperando para esse processo. Tá? E nós demos fluidez. Quanto ao recebimento do 11,36% dos 3 meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, qual que foi o critério usado à época? Foi quem estava ativo na folha de janeiro, de fevereiro e março de 2016 e quem estava ativo na folha 10 de 2025. Perdão, 2024, perdão. Foi a referência. Tá? Então, por isso, e nós, numa outra audiência pública que nós tivemos, a primeira, depois nós fomos fazer uma depuração de servidores que estavam à disposição de outros órgãos, servidores que mudaram de carreira, nós efetuamos mais 24 mil pagamentos.
Tá? Foi o assunto da nossa primeira audiência. Foi. Tá? O que eu perguntei para ele foi que se entre a audiência que nós fizemos no final do ano passado e agora, se nesse período foram mais de 24 mil pagamentos. Tá bem. E o que falta pagar em termos de número de pessoas? Hoje nós temos, para pagar os aposentados, 166.297. Pessoas ainda para receber? Para receber, tá? Os aposentados. E Só para lembrar da nossa memória, a gente, da primeira audiência, nós tínhamos as aposentadas e aposentados completamente excluídos, e nós tínhamos várias situações de servidores da ativa também, completamente excluídos. Então, naquela oportunidade, eram todos aposentados excluídos e tinham vários grupos, né? Que aí tinha umas questões de vínculo, que na época foi explicado, e aí, então, essas questões dos vínculos, pelo que você está nos dando retorno, foi resolvida. foi. E o que não foi resolvida, por óbvio, porque estamos aqui, é a questão do retroativo das aposentadas e dos aposentados. Mas da ativa já está tudo resolvido. O da ativa já. Por que é importante? Vamos fazer um dialogado aqui que a gente vai tendo memória. Porque lá em novembro, nem todos da ativa tinham recebido. Ou seja, foi feito um anúncio pelo governo e a maioria da categoria não recebeu. Mesmo trabalhadores que não eram aposentados. Então, tá. Só para a gente pegando a memória e lembrando do quadro, né? De novembro do ano passado. E agora nós temos 166.297. Servidores são as aposentadas e os aposentados com paridade, que não receberam. Ok. Ok? E quanto a uma data que foi cobrada aqui para o pagamento, eu não posso passar, não tenho condição de passar para vocês agora, que o orçamento do Estado está sendo revisto, mas nós estamos evitando esforços, tá, para pagar esse retroativo, esses 3 meses de retroativo para os aposentados. Essa questão que foi muito bem colocada aqui do atestado, da licença saúde, é bom a gente ter esse retorno aí. Eu vou levar para a área competente, lá da CEPLAG, tá, que é um outro setor, eu vou levar essa questão para lá, para que já seja um ponto de análise e discussão interna lá. Só uma dúvida, gente. Os 166.297 servidores e servidoras da educação, com direito ao retroativo, que ainda não receberam, nós estamos falando de quanto em dinheiro? Você quer pegar? Com o reajuste agora de 5,62, está aproximadamente 266 milhões de reais. Que recebe atualizado? Recebe atualizado. Tá? 266. 266 milhões. Para quem está acompanhando a audiência, 260 milhões é muito para um trabalhador. No conjunto do orçamento do Estado, é um troco. Eu vou chamar uma nova audiência em setembro, com a presença do secretário de Educação e da secretária de Planejamento e Gestão. Lamentável que o governo, por uma ninharia, né, que é muito dinheiro para uma pessoa só, mas é muito pouco, gente, para uma pasta como o governo do Estado de Minas Gerais, né, que tem hoje em saldo 30 bi, 40 bi, foi o que escutamos aí recentemente em outras audiências, 40 bi, o que são 230 milhões de reais para pagar 166 mil servidores aposentados em Minas Gerais. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência e valorizar esses profissionais maravilhosos, incríveis, que passaram pela vida da gente, que nós aprendemos muito com eles, certamente, e que hoje estão passando aguardando, né, ansiosamente, esse pagamento que foi anunciado. É preciso dizer que foi anunciado à época pelo vice-governador Matheus Simões, e isso criou uma expectativa muito grande. Tá aqui, ó, para seguir zerando as dívidas do passado, o governo de Minas vai pagar as parcelas atrasadas do reajuste do piso da educação de janeiro a março de 2016. Os valores serão pagos em folha extra em dezembro a todos os servidores efetivos e na ativa. Em nossa gestão, os compromissos são honrados e a educação é reconhecida. Só faltou dizer que a gente só não valoriza os aposentados, né? Essa aqui é a grande questão. Porque nós estamos falando aqui, governador, vice-governador, secretário, nós estamos falando aqui, pessoal da CEPLAG, de 2016. O problema não é o post do vice-governador. O problema é o prazo, nós 2016. Eu estou gravando o vídeo hoje, 17 horas 32 minutos, do dia 21 de agosto de 2025. É preciso deixar claro uma coisa aqui, tá, pessoal? Vamos ser justos. Essa dívida lá de 2016, não há nem se falar em governador Romeu Zema, mas não interessa. Uma vez que você assume o governo, é ônus e bônus. Essa responsabilidade
que não foi respeitada pelo governo anterior, ela precisou e ela precisa do reconhecimento do governo atual. Foi reconhecida uma dívida lá atrás, de 2016, que esse governo, há 2 mandatos, e faltando aí 1 ano e meio, um pouco menos, né, de que 1 ano e meio, para encerrar o mandato do governador Romeu Zema, e que foi anunciado, gente, em 2024, no dia 2 de dezembro de 2024, o pagamento dessas parcelas que ficaram para trás. E aí faz uma propaganda na live, vamos dizer, o governo vai dizer, mas a dívida não era minha. Gente, é ônus e bônus. Uma vez que você assume o governo, você tem a responsabilidade de garantir o pagamento para todos os trabalhadores que se dedicaram, que trabalharam, que lutaram e que estão aí. E mais uma vez, os aposentados estão sendo deixados para trás. E para o governo falar assim, o canal de educação está falando de uma dívida de 2016 que não é reconhecida, mas peraí. Nós acabamos de receber um reajuste aí, governador, janeiro, fevereiro, março, abril de 2025. Os aposentados receberam? Receberam? Então, é um sinal de que esse governo realmente, ou ele não gosta de aposentado, ou ele não se preocupa suficientemente com os aposentados, aqueles que mais se dedicaram e que transformaram a educação em Minas Gerais. Quantos anos se passaram e eles estão ainda recorrendo a este reajuste que é uma mixaria para cada um desses servidores aposentados. Vai ter que morrer para receber depois? Porque a deputada Beatriz Cerqueira acabou de fazer homenagem a uma servidora que ia, inclusive, participar aí desta audiência e que, lamentavelmente, faleceu. Ela começa aí fazendo esta homenagem que o canal da educação, inclusive, presta também. Mas, lamentavelmente, gente, nós vamos ter que esperar morrer para receber? Pelo amor de Deus, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ô, gente, não dá. Não dá. E anuncia com toda a pompa no mundo, toda a pompa, né? Todas as mídias anunciando a fala de uma autoridade reconhecida, futuro candidato ao governo de Minas Gerais, vice-governador. E aí, como é que nós vamos responder aos aposentados? São 166 mil, foi o que eu ouvi agora há pouco. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.